Boa noite, quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A palavra para nós essa noite tem como tema, a mensagem dessa noite é a seguinte: as saídas da vida. Você já vai entender quando eu ler o texto base dessa ministração, as saídas da vida. Provérbios 4, 23, eu vou ler ele numa versão revisada, corrigida, vai ser um pouquinho diferente da NVI, e aí depois lá no final eu vou ler ele na NVI, ok? Na versão NVI. Nesta versão revisada e corrigida diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Viu de onde saiu o tema da mensagem? Do final deste versículo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Amém? Que nós entendemos com isso, queridos, que tudo procede do coração. As saídas para a nossa vida, elas procedem, têm origem no nosso coração. Ok? Tempos atrás a gente conversou um pouquinho a respeito do coração, né? E a gente entende que o coração é a nossa alma, é o nosso ser, é o nosso eu. É aquilo que você entende que você é. Eu sou eu, através do coração, a nossa alma. A alma é mente, vontade e emoções, ok? Só recapitulando bem breve, nós somos espírito, alma e corpo. Então a nossa alma é o nosso coração. Toda vez que você ler a palavra de Deus e você encontrar a palavra coração, ela estará se referindo à nossa alma. Amém? Então a Bíblia está dizendo para nós que todas as coisas concernentes à vida, elas procedem, têm a sua origem no nosso coração. Em primeiro lugar, queridos, para a gente começar a conversar essa noite. Primeiro ponto, você que está anotando, anote aí. O que contamina o homem? O que contamina o homem? E eu quero novamente usar um versículo da palavra de Deus, Mateus 15, do 17 ao 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Isso aqui aconteceu quando os discípulos de Jesus estavam andando e no decorrer da caminhada deles, eles estavam com fome, passaram por uma roça, e eles apanharam espigas e descascaram as espigas, passaram a mão, esfregaram com as mãos e começaram a comer. E aí os religiosos questionaram Jesus. Olha, como que os teus discípulos eles comem sem lavar as mãos? Isso é impuro, isso torna o homem impuro. Porque o cerimonial dos judeus, eles lavavam muitas vezes as mãos, muitas vezes, para que nada contaminasse eles. Era um procedimento que eles tinham, né, em cumprimento às suas normas. Eles lavavam bastante as mãos para se purificar, para que eles não se contaminassem com nada. E aí então eles fazem esse questionamento para Jesus. Jesus, como pode os teus discípulos comerem sem lavar as mãos? Eles vão se contaminar. E aí Jesus fala isso que nós lemos. Ele diz: vocês não percebem que o que entra pela boca do homem, ela vai para o estômago e depois ela é expelida, é jogada fora. Não é isso que contamina o homem, disse Jesus. Não é isso que me contamina, meu irmão. Não é isso que contamina você. E aí ele diz, sabe o que contamina o homem? O que sai da boca do homem. Isso contamina. E por que contamina? Porque sai do coração. É no coração que tem a origem as coisas que podem contaminar o homem. E o interessante para nós, para eu e você sabermos, é que o que está dentro do nosso coração contamina não somente a mim, mas contamina tudo que está à minha volta.
Por isso tem outras passagens bíblicas que dizem o seguinte: o poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. A língua fala, a boca fala do que está cheio o coração. Nós vamos ver mais à frente isso. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Então o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Ali está a origem, as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso contamina o homem. O que está dentro do coração é que contamina o homem. Contamina a si próprio e contamina o seu próximo. Porque vida e morte estão no poder da língua. O que está no coração, nós externamos através da fala. Nós externamos através das nossas atitudes. E isso é que tem poder de contaminar. Queridos, o coração é o nosso âmago, é o nosso ser, é quem eu realmente sou. O coração. Lá na empresa, a gente tem 2 compressores de ar. Eu acredito que todos vocês conhecem, né, um compressor de ar, né? Você liga um motorzinho lá, ele tem um cilindro, e ele vai comprimindo o ar lá dentro. Vai trabalhando e comprimindo o ar. Vamos imaginar que aquele recipiente, né, ele recebe ar, vai comprimindo ele, vai sendo cheio de ar. E aí um dia eu vou lá, eu abro uma válvulazinha, aperto os botões lá das máquinas, e então aquele ar escorre por todo o sistema, e então as máquinas têm, vou usar essa palavra, não é isso, né? Mas as máquinas têm vida, ou seja, elas cumprem a função para quais elas foram feitas, ok? Na nossa vida, imagine isso, que o nosso coração é esse cilindro aí. É o nosso coração. Ele armazena muitas coisas. Ele é um depósito, né? Armazena, absorve, armazena as coisas. E nós enchemos o nosso coração de muitas coisas. E uma hora, ele vai sair. E ele sai através da fala. Por isso Jesus falou para eles, tudo bem, né? Talvez Jesus poderia ter dito isso, olha, o máximo que os meus discípulos estão fazendo, comendo sem lavar as mãos, é uma falta de higiene. Talvez ali vai entrar uma coisinha ou outra lá para dentro, uma intoxicação alimentar, alguma coisa, ou uns comem demais, outros comem de menos, fica um pouquinho obeso. É isso que acontece com a comida, com o que entra pela boca. Mas agora o que sai pela boca procede do coração, daquilo que está armazenado no coração. E isso tem poder de vida ou de morte. Por isso a palavra está dizendo para nós, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Tudo à nossa volta, tudo à nossa volta, ele é influenciado, ele é tocado, ele é gerido pelo nosso coração. Por isso que às vezes você chega num lugar e diz, eu não topei muito com tal pessoa. Coração, está dentro do coração. Eu não gosto muito de fulano. Coração. Eu não gosto de tal coisa, não concordo com essas coisas. Está dentro do coração. São coisas que nós temos dentro do nosso coração e isso vai sair para fora de alguma forma, através dos nossos lábios. Note que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas falando, abrindo os seus lábios, falando. Deus falou, Ele disse, e as coisas aconteceram. E vamos imaginar o seguinte, é só uma alusão, vamos imaginar que Deus falou o que estava no seu coração e criou todas as coisas. E aí é o seguinte, nós temos muitas coisas no nosso coração e nós criamos as coisas à nossa volta baseado no que está no nosso coração. Aquilo que nós temos em abundância no nosso coração, nós falamos e com isso criamos. Com isso, a Bíblia diz, vida ou morte. As coisas do coração é que contaminam o homem e não o que entra pela boca. Vamos adiante. Segundo ponto. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? E para isso nós temos também uma palavra que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde está o seu tesouro? Olha o que a Bíblia diz. Jesus novamente falando. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Existe aqui muita coisa nessa passagem, coisas bem profundas. Poderíamos tratar disso, mas para simplificar e ficar algo mais dinâmico para esse tema de hoje, do nosso coração, eu vou fazer o seguinte: vamos imaginar que ele falou que nós não devemos juntar tesouros na terra, um lugar, certo? Um lugar aonde nós buscamos algumas coisas. Ele disse, mas acumulem, busquem tesouros nos céus. Lá são tesouros nos céus. E ele falou o seguinte: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E onde está o meu tesouro? É a pergunta. O meu tesouro está neste lugar chamado, nesse conceito chamado céu, ou nesse conceito chamado terra? Nós podemos dizer que esses dois lugares distintos são onde nós buscamos alimento para o nosso coração, onde nós nutrimos o nosso coração, nós buscamos as coisas para armazenar no nosso coração. E ele diz, a passagem fala, Jesus dizendo, onde estiver o teu tesouro, aquilo que você valoriza, aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia, aquilo que você prioriza, ali está o teu coração. O que é um tesouro para mim? O que eu mais tenho valorizado na minha vida é onde eu aplico mais esforço, onde eu aplico recurso financeiro, onde eu aplico a minha busca, a minha entrega, a minha abnegação. São as coisas que eu priorizo. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Está nessas coisas, nesse lugar chamado céu, ou está neste lugar chamado terra? O meu tesouro são valores que eu aprecio, são coisas, são princípios nos quais eu tomo as decisões para a minha vida. E as minhas decisões, elas dizem onde está o meu coração. As reações que eu tenho mediante as coisas à minha volta me dizem onde está o meu tesouro, onde está o meu coração. Se esses dois lugares distintos, Jesus está se referindo para que a gente pense onde nós temos apoiado, onde nós temos estribado a nossa vida, de onde nós temos buscado os valores, os princípios, e esses princípios vão reger tudo à nossa volta. Lembre-se que eu e você, nós tomamos as decisões do que nós gostamos, do que não gostamos, do que apreciamos, do que detestamos, pelas coisas que estão contidas no nosso coração. E a Bíblia está dizendo que o que nós mais amamos, nós aplicamos o coração. Você quer saber o que você mais gosta? Perceba o que você está falando. Perceba o que você está falando. É aquilo que a gente mais, não vou nem dizer o que a gente mais gosta, mas é o que a gente mais está buscando. É muito interessante, né? Porque para nós aí que gostamos de instrumento, né? Então, você vê um instrumento, eu quero comprar um instrumento, quero comprar um baixo, um exemplo. Aí você começa, eu quero tal baixo. Então, você gosta disso. E aí você quer trocar esse instrumento. E aí você começa a idealizar isso, começa a pensar, colocar o teu coração nisso. E tudo que você vê, todo tempo que você para, que você tem um tempinho livre, você vai lá na internet, olha, você conversa com alguém, é bom, esse contrabaixo é bom, isso é bom, esse carro é bom, essa casa, esse lugar, eu quero mudar de bairro, esse bairro é bom. Por exemplo, eu tenho vontade de trocar o nosso caminhãozinho, pegar um caminhãozinho um pouquinho maior. Os motoristas do caminhãozinho que eu quero, eles encostam lá na firma, eu pulo lá e pergunto para ele, como é que é esse caminhão? Tu gosta? Como é que é? Isso consome muito? É isso, aquilo? São as coisas que estão borbulhando no meu coração. Um exemplo. E a Bíblia diz que é isso. Onde é que está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O teu tesouro é trocar de carro? Você vai pensar bastante em carro. O teu tesouro é trocar de casa? O teu tesouro vai estar nisso, nessas coisas. O meu tesouro é as coisas do céu? Então eu vou buscar as coisas do céu, eu vou falar das coisas do céu, eu vou me alimentar das coisas do céu. O meu tesouro são coisas passageiras, terrenas? É nisso que o meu coração está aplicado. E é disso que eu vou falar. E isso é que tem poder de causar vida, de criar vida ou morte.
Onde está o meu tesouro? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aquilo que é precioso para mim, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu empenho o meu esforço, ali estará também o meu coração. Não dá uma conotação assim de um ciclo vicioso, né, que você empenha o coração e fica mais preso, empenha o coração, empenha mais esforço e, no entanto, você fica mais preso àquilo. Se for bom, vai ser bom para a tua vida, mas se não for em coisa boa, é disso que nós vamos falar, é baseado nisso que nós vamos agir. E isso tem poder de causar vida ou morte. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Tudo que rege a nossa vida procede do coração. É por isso que é importante, né? O nosso coração está sempre sarado. Sempre sarado. Procure sarar o teu coração. Busque coisas que façam que o teu coração, Lembra que a gente conversou a respeito do compressor? Então o compressor ele tem um cilindro, é um recipiente ali que se armazena o ar. O motor trabalha e faz força, faz pressão e o ar vai sendo empurrado ali para dentro. Depois, quando você abre a válvula, sai ar, porque está cheio de ar. O nosso coração, da mesma forma, é um recipiente. E aí é engraçado porque nós, de repente, passamos um bom tempo hábil da nossa vida pensando, idealizando, matutando, maquinando, e pensamos várias coisas. Ao contrário do compressor de ar, que só recebe ar lá dentro, nós temos o poder de alimentar o nosso coração com várias coisas. Não é verdade? Várias coisas. Você vai num determinado lugar, você busca tal coisa. Você vai na internet, você busca tal coisa. Você vai na igreja, você busca uma coisa. Você conversa com uma pessoa, você busca uma coisa. E aquilo nós vamos alimentando a nossa vida, alimentando o nosso coração, armazenando coisas no nosso coração. Nós pensamos, usamos a nossa mente, nós pensamos, idealizamos coisas. E aí depois, nosso coração cheio, e a gente precisa, naturalmente, isso vai escoar. E aquilo que nós temos alimentado mais o nosso coração, é onde nós mais vamos falar, mais nós vamos agir. E é isso que tem poder de vida e de morte. Vamos adiante? Terceiro, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou repetir. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós nos alimentamos. Nós alimentamos o nosso coração. Nós enchemos o nosso coração de informação, de conceitos, de valores, dos mais variados. E aí, anteriormente, nós vimos que nós precisamos aplicar o nosso coração ou em uma coisa ou em outra, dependendo de onde nós aplicamos o nosso coração, é a fonte pela qual nós bebemos e a fonte a qual nutre o nosso coração. E a Bíblia diz que o homem bom, ele tira do seu coração, ele tira coisas boas. Por isso Jesus falou que o que contamina é o que está no coração. Por isso que existe o homem bom e o homem mau. O bom é porque tira coisas boas daquilo que há no seu coração, que é bom. Em contrapartida, o mal, a pessoa má, tira coisas más, coisas ruins do mal que está no seu coração. Pois a boca fala do que está cheio o seu coração. Mais uma vez, nós temos aqui a boca, os lábios, a fala, como algo que pode projetar coisa boa ou coisa ruim.
Mas a fala é só... Imagina o seguinte, né? A fala é só o meio, não é verdade? Porque o que vale é o que está no coração. A fala é o meio, mas o que está no coração é o que causa tudo. E pela fala é liberado. O Senhor disse que com a boca fala daquilo que nós temos em abundância no nosso coração. Nosso coração está cheio. Nós enchemos o nosso coração e a partir dali, com os nossos lábios, nós liberamos. E aí nós falamos no começo que Deus, Ele fez tudo veio dEle, de dentro de Deus. E Ele externou isso falando, criou todas as coisas falando. E nós enchemos o nosso coração está cheio. E quando nós falamos, nós criamos. Quando nós falamos, nós criamos através da nossa fala. Do que está em abundância no nosso coração, nós falamos e através da nossa fala, nós criamos. Criamos vida, como a gente falou, ou criamos morte. É muito interessante, queridos, porque sempre, eu e você, nós vamos nos deparar com situações que vai colocar em prova os nossos conceitos, não é verdade? Você se depara diariamente com coisas que você vai colocar à prova o que está dentro do coração. Às vezes você não concorda com alguma coisa. Aquilo não está certo para você. Porque você tem valores dentro do coração. Você tem alimentado, você tem buscado, você tem alimentado o teu coração com conceitos, com princípios, com valores. E aquela situação, ela fere esses princípios, esses valores. E aí eu e você precisamos, eu e você, invariavelmente, nós vamos agir de acordo com aquilo que nós temos mais forte dentro de nós. Às vezes eu e você esperamos que determinada pessoa, a gente pensa assim, poxa, mas como que essa pessoa pode ter essa atitude? Como que ela pode fazer isso? Mas como é que pode? Mas queridos, é porque em algum momento ela colocou esse valor. Para ela isso é um valor. Voltamos novamente, né? Não é um valor celestial, é um valor terreno, comparando aqueles dois lugares, né? É um valor terreno. E a gente espera que ela tenha um valor celestial, ou seja, um valor e que ela não tem, não está no coração dela. Ela colocou um princípio que rege a vida dela, mesmo que inconscientemente, e aí nós esperamos que ela haja diferente. Poxa, como que pode ela agir assim? Mas ela agiu assim porque dentro dela existe algo que diz que ela tem direito de agir daquela forma, mesmo que seja inconsciente. Mas nós esperávamos um outro comportamento. E às vezes nós também agimos assim com outras pessoas. Elas esperavam algo diferente de nós. Não é doído às vezes, né? Às vezes um parente ou alguém diz assim, poxa, eu queria que você fizesse isso para mim, de repente aumentasse a minha folha de pagamento lá para que eu pudesse ir lá no banco e tirar um empréstimo, daí você faz aqui por fora, diz que eu ganho tanto por fora para poder aumentar lá. Tu entende? E aí você tem princípio, você diz, não, eu não minto. Eu não sou mentiroso. Eu não minto. Você me desculpe, me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Posso te ajudar em outra coisa? Aí a pessoa ela não entende, mas como? Como é que pode? É tão simples, é só uma mentirinha. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada com ela. Era só ela pegar e dizer, eu sou o patrão desse fulano aqui, ele ganha tanto em folha e eu pago mais tanto para ele por fora. Mas isso é contra o que você tem aprendido, é contra o que você tem alimentado o teu coração. São contra os teus princípios. É simples para o outro, mas não é simples para você. Porque você não concorda com isso. E isso está nas tuas entranhas, está no teu coração. Por isso você age assim. Mas o contrário também é verdadeiro. De repente isso pode ser normal para você, tanto quanto é para outra pessoa. Depende dos valores que nós temos aplicado ao nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Queridos, o coração é tão interessante que
que não faz mal, ou não é levado em conta o quanto tempo você tem de conversão, ou quanto tempo você tem de crente, de cristianismo, o quanto você tem aprendido. Nós temos aqui quase que um ditado, né, que é importante você terminar bem, não só começar bem. Às vezes nós começamos bem, não é verdade? Aliás, nós temos a tendência de começar tudo muito bem. Começamos a nossa academia, começamos bem, mas depois a gente já não vai tanto, acaba desistindo. Começamos a natação, acaba desistindo. Começamos um período de oração às 5 horas da manhã, vai bem no começo, mas depois não vai tão bem assim. A gente até começa bem as coisas, mas às vezes nós não terminamos muito bem. E tem um homem da Bíblia que começou muito bem. Se você escutar se você ler a história de Salomão, o filho de Davi, a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio da terra. A Bíblia diz que antes dele não houve, e depois dele não houve ninguém igual a Salomão. E olha só como Salomão começa muito bem. A Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que Deus apareceu para ele. Você imagina isso? Deus apareceu para Salomão e Deus disse: Salomão, meu filho, peça o que você quiser e eu te dou. E a Bíblia diz que ele disse para Deus: Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria para conduzir, para servir o teu grande povo. Imagina isso, Deus chegar para mim, para você e dizer assim: fulano, escolhe, peça o que você quiser e eu te dou. Talvez eu e você íamos escolher: Senhor, eu quero ser muito rico. Senhor, eu quero ser muito famoso. Senhor, eu quero ser muito bem sucedido na minha vida. Senhor, né, naquela época, sabe, né, você conhece a história da antiguidade, existiam muitos inimigos em volta, né, e os reis, a coisa que eles mais desejavam era a morte dos seus inimigos. Salomão podia ter pedido isso, inclusive Deus falou depois para ele, né? Ele podia ter pedido: Senhor, eu quero paz, eu quero a morte dos meus inimigos, eu quero que meu reino seja um reino que eu não precise sair para as guerras aí. Meu pai foi um homem de guerra, Davi guerreou muito, eu quero um reino de paz. Ele poderia ter pedido isso, e não era errado. Ele pedia que ele tivesse um reino de paz, mas ele pediu sabedoria para servir as pessoas, para conduzir o povo de Deus. Ele começou muito bem. Olha só como são as coisas do coração. Mas a Bíblia diz que no final da vida de Salomão, no final dos seus dias, no fim dos seus dias, Salomão permitiu que o seu coração se corrompesse. A Bíblia fala que por causa das suas muitas mulheres, Salomão corrompeu o seu coração e desagradou, o seu coração afastou-se de Deus. Lembre-se que quando Deus fala com Salomão e diz: pede o que você quiser, e ele pede sabedoria, Deus diz para ele assim: como você não pediu, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido riqueza, fama, mas você pediu sabedoria para servir, eu vou conceder tudo isso para você. Ele começou muito bem, mas no final dos seus dias, o seu coração foi corrompido. E foi corrompido pelas coisas que estavam à volta dele. A Bíblia diz que ele foi corrompido por causa das muitas mulheres que ele tinha. Ele tinha bastante mulher. A Bíblia diz que ele tinha acho que 700, né? 700 mais 300. Pensa, ele tinha 700 mais 300, que eram as concubinas. Salomão começa muito bem, queridos, começa muito bem, mas os seus relacionamentos, e aí isso pode servir para nós, né? Pensa que as muitas mulheres de Salomão que o corromperam, podem ser os nossos relacionamentos, nossos amigos, nossos familiares, e podemos colocar também as coisas que nós nos expomos, seja através da internet, através da televisão, através da literatura. São essas coisas que podem nos corromper o nosso coração e afastar-nos do propósito, afastar-nos de Deus. O nosso coração precisa estar conectado com Deus e não afastado de Deus. Nós podemos começar bem, mas assim como Salomão, de repente podemos terminar mal. E há indícios que Salomão, ele morreu pagão, servindo outros deuses. Deus apareceu, o único e verdadeiro Deus apareceu para ele, e ele começou muito bem, mas ele permitiu que o seu coração fosse corrompido. E assim também nós podemos, no decorrer da nossa caminhada, por isso que eu disse, de repente você é crente há muitos anos, mas o teu coração pode estar corrompido, e o meu coração pode estar corrompido. Nós
de repente podemos permitir que coisas, pessoas, conceitos, literaturas, redes sociais, pessoas que a gente admira e a gente nem sabe de repente quem são. É muito interessante isso, né? Porque às vezes você olha lá na rede social e tem uma pessoa que influencia lá na rede social, mas você nem sabe quem ele é, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe no que ele acredita, e aí às vezes nós damos ouvidos para esse tipo de pessoa, sem saber qual é a fé dele, qual é o credo dele. De repente, sutilmente, vão lançando coisas, e aí você acaba pensando assim, mas acaba reagindo de uma forma e fica pensando, mas por que eu estou reagindo assim? Antes eu acreditava cegamente nisso, e agora eu já estou começando a ter dúvidas. Então, às vezes você diz assim, a palavra de Deus é a verdade. Eu creio na Bíblia, ainda que eu não entenda ela, eu creio na Bíblia. Mas às vezes você começa a dizer assim, mas isso não é bem assim. Isso aqui não é bem assim. Por quê? Porque nós estamos dando ouvidos, às vezes, a outras coisas, outros conceitos, outros princípios, e que começa a afetar a verdade. E assim como Salomão, podemos começar bem, mas não terminar tão bem. A boca fala do que está cheio o coração. O coração, ele precisa ser um depósito de coisas boas. Aí, às vezes, a gente se espanta, né? Eu me espanto, às vezes. Mas por que a pessoa fala assim? Por que essa pessoa ela tem tanta inveja? Por que ela tem uma palavra tão negativa? Por que às vezes, eu estou falando determinadas coisas? Por que eu falo isso? Por que eu ajo desta forma? O Senhor Jesus disse, do coração saem as invejas, as mentiras. Do coração saem essas coisas, são essas coisas, é a inveja, é a mentira, é o falar mal, são as calúnias, é isso que contamina o homem, é isso que contamina as coisas, é isso que produz morte, são essas coisas. Como eu disse, às vezes nós ficamos pensando uma série de coisas, pensamos muitas coisas. Eu penso mal a respeito de tal pessoa, eu penso por que esse fulano é assim comigo, eu fico pensando e matutando na minha cabeça por que tal coisa aconteceu, por que eu sou desse jeito, eu acho que eu sou assim, eu fico pensando nisso. E os meus pensamentos nutrem o meu coração, enchem o meu coração. E aí, às vezes, eu me espanto porque que eu sou quem eu sou. Nós cantamos as nossas canções, né? As nossas canções que nós cantamos aqui, o nosso crivo para que ela seja tocada na igreja, são verdade, que ela seja verdade, que ela colabore com a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, eu sou filho de Deus. Nós cantamos, eu sou filho de Deus. Para quê? Para que o nosso coração fique cheio disso, para que nós possamos sempre lembrar disso, eu sou filho de Deus. Porque quando vier uma mentira do diabo na minha vida, a minha reação vai ser, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou um qualquer, eu sou filho de Deus. Quando alguma coisa vier contra você, você tem a verdade. E você diz, não, mas a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a verdade diz que é isso. Não é aquilo, é isso. A verdade é isso. A verdade afirma, a verdade diz que é isso. Que isso é certo. Que eu preciso fazer isso. Para terminar, queridos, quarto lugar. Proteger o coração é a nossa prioridade. Lembra que a gente leu lá no começo? Eu vou ler agora o Provérbios 4:23, na versão da NVI, que diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo. Queridos, você tem uma lista, o top 10, o top 5, uma top 50, top 100. Você tem uma lista assim, das coisas mais importantes da tua vida? Se você tem uma lista de 100 coisas mais importantes na minha vida, a Bíblia está dizendo o seguinte, acima dessas 100 coisas importantes, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Eu e você temos o dever de proteger o nosso coração. É eu e você que conseguimos proteger. A esposa não vai conseguir proteger o teu coração. Você não vai conseguir proteger o coração da tua esposa. Você não vai conseguir proteger o coração da tua ovelhinha. Eu é que preciso proteger o meu coração. Só eu posso fazer isso.
Acima de tudo, se você colocou todas as prioridades da tua vida, listou elas em ordem, isso é importante, isso é em segundo, isso é em terceiro, isso é em quarto, isso é em quinto, isso aqui rege a minha vida. A Bíblia está dizendo, acima dessa normativa que você criou, acima de tudo, você precisa guardar o teu coração. A partir do teu coração, de um coração sarado, de um coração sarado, um coração cheio de coisas boas, a partir disso, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizemos. Tudo que fizermos. Seremos bem-sucedidos em tudo. Nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família. Acima de tudo, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Não encha o teu coração de lixo. Não permita que o teu coração seja um depósito de lixo, de tranqueira, de sentimentos ruins, de coisas ruins. Não permita que o teu coração seja cheio de valores terrenos, de coisas que só têm valor aqui nessa terra, que não podem te levar para o além, para as coisas espirituais. Não permita, não encha o teu coração com brigas, com intrigas, com maus pensamentos. Não permita, é isso que destrói o homem, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Não permita, não encha o teu coração com coisas ruins, porque você vai agir da mesma forma. Não permita que coisas através do que você ouve, do que você vê, não permita que isso nutra o teu coração. Não permita que essas coisas façam de você aquilo que a Bíblia diz, o homem mau tira coisas ruins, porque tem um mau tesouro. Tem um mau tesouro. O homem bom, é isso que o Senhor está falando para você. O homem bom, ele tem um bom tesouro. É dali que ele tira coisa boa. É dali que ele tira bons relacionamentos. É dali que ele tira compaixão, misericórdia. Às vezes, queridos, eu e você estamos um tanto quanto críticos, né? Às vezes, assim, a gente não age assim com muita paciência com os outros. Mas a Bíblia diz que nós podemos tirar coisas boas, precisamos ter coisas boas no nosso coração, ter um tesouro, coisas boas no nosso coração. Precisamos ter um tesouro bom. Queridos, à nossa volta, as pessoas, elas precisam de mais compaixão, elas precisam de mais amor, elas precisam de mais misericórdia, elas precisam de mais paciência, elas precisam da nossa compreensão. O mundo está cheio de maledicência. Então, nós como cristãos não precisamos acrescentar mais. Nós precisamos acrescentar coisas boas. O teu colega de trabalho, ele já está cheio de escutar que de repente ele não tem valor, que ele não tem inteligência, não tem sabedoria. Ele já está cansado de escutar das pessoas e talvez da voz do reino das trevas dizendo na primeira pessoa, dizendo que ele, fazendo com que ele mesmo acredite, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho recursos, eu não tenho sabedoria, eu sou um fracasso. Mas eu e você podemos ser aquela voz que diz, você tem solução para a tua vida. Tem solução para você, tem solução para a tua casa, tem solução para o teu casamento, tem solução para os teus negócios, tem solução para a tua vida financeira, tem solução para você. O homem bom tira do bom tesouro que está no seu coração coisas boas. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come dos seus frutos. Amém? Você recebe essa palavra de Deus para a tua vida? Recebe? O nosso coração, queridos, o nosso coração precisa ser um depósito de coisas boas. Você pode amar mais, você pode perdoar mais, você pode ser melhor com o teu próximo. Pode, eu e você podemos. Nós podemos ser melhores com as pessoas. Podemos produzir vida na vida das pessoas. O que as pessoas à nossa volta mais necessitam é da nossa compreensão. O que eles mais necessitam é que nós usemos o tesouro que está no nosso coração para abençoá-las, para transformar a vida delas. Para isso nós fomos chamados para causar transformação. Fomos chamados para levar o amor de Cristo a todas as pessoas. Um coração sarado
É tudo que eu e você precisamos. Queridos, eu quero nesta noite, vou fazer uma oração com você. Eu quero que você lembre de coisas que de repente tem te atrapalhado. Você tem pensado muito, tem colocado, empenhado o teu coração. E que você possa dizer para o Espírito Santo, possa dizer para Deus: Pai, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse sentimento ruim no meu coração. Eu não quero mais esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de inveja. Eu não quero mais isso, não. Eu quero transformar o meu coração em um depósito de coisas boas, de coisas que geram vida à minha volta, geram vida em mim e vida no meu próximo. Vamos fazer essa oração? Amém? Feche os teus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, Teu Filho amado, no poder do Teu Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos o nosso coração, e assim como o Senhor nos ensinou essa noite, que o nosso coração esteja guardado, Senhor, guardado nas coisas celestiais. Senhor, a Tua palavra ainda é a nossa regra de fé. A Tua palavra, Senhor, ainda é a nossa verdade absoluta, e é ela que rege a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é que gera vida em nós e através dos nossos lábios. Nós abrimos o nosso coração para receber, Senhor, receber o Teu perdão, para receber o alívio. Abrimos o nosso coração para enchê-lo, Senhor, de coisas boas, de princípios que vão nortear a nossa vida. E ainda que nós sejamos colocados, Senhor, numa situação difícil, esses valores vão determinar a nossa decisão. Nós dependemos de Ti, dependemos da orientação do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser pessoas melhores, Senhor. Nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos tirar do bom tesouro do nosso coração coisas boas e abençoar as pessoas à nossa volta. Nós queremos ser melhores para nós mesmos, Senhor. Nós queremos ter pensamentos de paz. Nós queremos ter pensamentos de vida. Nós queremos falar, usar os nossos lábios para abençoar as pessoas, para abençoar o meu próximo, para amar o meu próximo, para compreender o meu próximo, para suportar o meu próximo. Pai Celestial, nós entregamos nossa vida a Ti, entregamos nossos corações na Tua presença. Sara o nosso coração. Meu irmão, se porventura você tem uma mágoa, se você tem um sentimento, um rancor no teu coração, fale para Jesus. Diga: Pai, eu libero perdão para essa pessoa. Eu libero perdão para a pessoa que me ofendeu. Eu libero perdão. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais nutrir esse pensamento no meu coração. Eu libero perdão para todas as pessoas, Senhor, que me ofenderam. Se eu ofendi alguém, Senhor, eu quero me retratar com essa pessoa. Me ajude, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a passar por cima do meu orgulho e eu poder me retratar, me reconciliar com meu irmão. Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, como um bálsamo, como um alívio, penetra, Senhor, no nosso íntimo, no nosso coração, e que nesse momento nossos pensamentos sejam lavados, purificados, Pai, pela Tua palavra, purificados pela ação do Teu Espírito Santo que habita no nosso espírito. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós entregamos a nossa vida a Ti, entregamos nosso coração a Ti, na certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. E a partir de hoje, Senhor, a partir deste momento, nós vamos cuidar com aquilo que nós vamos alimentar os nossos pensamentos, com aquilo que nós vamos alimentar o nosso coração. Pai, nós vamos cuidar com aquilo que nós vamos falar. Em nome de Jesus. Amém.